Sabe, quando a gente pensa em universidade, o que geralmente aparece na cabeça? Acho que para a maioria das pessoas são salas de aula, talvez laboratórios, pesquisa de ponta, né? Mas e se o verdadeiro papel de uma universidade fosse muito, mas muito além disso? É sobre isso que vamos falar hoje. Existe uma tal de quarta missão que está, aos poucos, transformando essas instituições em verdadeiros motores de mudança social. Bora entender essa história? Então, é isso, a quarta missão da universidade. Um passo além do ensino e da pesquisa. É exatamente essa quarta missão o nosso foco aqui. A ideia é bem simples, mas poderosa. Expandir o papel tradicional das universidades, sabe? Levar a atuação delas para muito além dos muros, das salas de aula e dos laboratórios. E com um objetivo super claro: gerar um impacto social de verdade. Servir ao bem público. Isso joga na mesa a grande pergunta, né? Além de ensinar e pesquisar, qual é o verdadeiro papel social de uma universidade? Essa questão, gente, é o ponto central de um debate gigantesco que está simplesmente redefinindo o que a gente espera do ensino superior hoje em dia, no século XXI. Olha, para a gente entender essa nova missão, ajuda muito dar um passo atrás e ver como as coisas eram. Tradicionalmente, o papel da universidade se apoiava em três grandes pilares, três missões bem claras: ensino, pesquisa e, um pouco mais para cá, a transferência de tecnologia, ou seja, levar o que é descoberto lá dentro para o mercado. E assim, não há dúvida, são pilares fundamentais. Mas a questão que fica é, com o mundo complexo que a gente vive hoje, será que só isso é suficiente? Ok, então, o que é responsabilidade social? E o curioso é que é um conceito que vem lá do mundo corporativo. Pois é. Para a gente entender o que se espera do meio acadêmico, a gente primeiro precisa dar uma espiada no que acontece nas empresas, porque foi o conceito de responsabilidade social corporativa, a famosa RSC, que dominou essa conversa por muito, muito tempo. Vamos ver o que isso significa na prática. Basicamente, a ideia da RSC é a seguinte: as empresas não deveriam focar só no lucro. Elas também precisam pensar no impacto que causam na sociedade e no meio ambiente. É um modelo de negócios que integra essas preocupações no dia a dia da empresa, na sua operação e na forma como ela se relaciona com todo mundo ao redor. É tipo um compromisso voluntário de fazer o bem enquanto se ganha dinheiro. E olha, essa ideia não ficou só na teoria, não. Um dos modelos mais famosos para organizar esse pensamento é a tal da pirâmide de Carroll. Dá uma olhada. Ela basicamente desenha um mapa bem claro para a gente entender os diferentes níveis, as diferentes camadas de responsabilidade que uma empresa teria. A lógica da pirâmide é bem fácil de pegar. Funciona assim, de baixo para cima. Na base de tudo, a responsabilidade econômica. A empresa precisa dar lucro, senão ela nem existe, certo? Subindo um degrau, vem as responsabilidades legais, ou seja, obedecer à lei. Depois, as éticas, fazer o que é certo, o que é justo. E lá no topo, a cereja do bolo, a filantropia. Ser um bom cidadão corporativo, contribuir ativamente com a comunidade. Parece um modelo bem redondinho, né? A questão é, isso funciona para uma universidade? Aí está, um modelo que não encaixa. Por que, afinal, a RSC não serve para as universidades? E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque esse modelo, que foi todo pensado para o mundo dos negócios, simplesmente não se encaixa direito no ambiente acadêmico. Bora entender os motivos? O ponto central é esse aqui, ó. A responsabilidade social corporativa foi desenhada desde o início para empresas que buscam lucro. A lógica toda gira em torno disso. Só que as universidades, na sua essência, não são isso. A missão delas é outra. Então, tentar aplicar esse modelo diretamente na academia é... Sabe aquela história de tentar encaixar uma peça quadrada num buraco redondo? Pois é, simplesmente não funciona. E tem mais, tem uma diferença cultural gigantesca. A gente vê isso claramente na abordagem. No mundo corporativo, a RSG geralmente é uma decisão que vem da diretoria, sabe, de cima para baixo, o que a gente chama de top-down. Já na universidade, a cultura é outra. É uma cultura bottom-up, de baixo para cima. As grandes ideias, as iniciativas mais transformadoras, nascem lá na base, com os próprios acadêmicos e cientistas. São de fato mundos com lógicas de funcionamento bem diferentes. Beleza! A solução? Compromisso e liderança acadêmica, ou ACL. Então tá, se o modelo das empresas não serve, qual é a alternativa? Era preciso criar uma abordagem pensada para o mundo acadêmico e, mais importante, pelo mundo acadêmico. E a resposta veio com esse novo conceito: o compromisso e liderança acadêmica. Vamos chamar de ACL para facilitar. Olha só essa tabela, ela deixa as diferenças entre a RSC e o ACL bem claras. Reparem, por exemplo, na linha direção. Enquanto a RSC é top-down, imposta pela gestão, o ACL é o contrário, ele é bottom-up,
ele nasce da base, de uma forma mais empreendedora. E outra coisa fundamental, o ACE não é visto como uma tarefa extra, uma coisa a mais para fazer. Ele se integra naturalmente com as missões principais de ensino e pesquisa. Então aqui a gente tem a definição oficial, digamos assim. O ACL é exatamente essa quarta missão da universidade. É um modelo focado em promover o bem público e em atacar as grandes questões sociais. E quem faz isso? A liderança vem da própria base acadêmica. É, na prática, um chamado para que a comunidade de pesquisadores e professores use seu conhecimento e sua posição para fazer a diferença. E esse modelo se sustenta em 3 elementos centrais que estão totalmente conectados. O primeiro, o ponto de partida, é o objetivo, avançar o bem público. Mas como fazer isso? Aí entra o segundo passo, fomentando a liderança dos próprios acadêmicos para que eles puxem essa mudança. E o terceiro, que é crucial para a coisa não morrer na praia, é institucionalizar, ou seja, criar na universidade uma cultura e práticas que incentivem e apoiem esse tipo de compromisso. E essa citação aqui resume perfeitamente a alma do negócio. A ideia é que essa missão é impulsionada pelos próprios acadêmicos e cientistas. É um processo de responsabilidade e ação que vem de baixo para cima. A força do modelo ACL vem da base, da paixão, do compromisso de quem está ali no dia a dia e não de uma ordem que vem da reitoria. É uma virada de chave, uma verdadeira mudança de paradigma. Ok, os pilares do bem público. Como o ACL gera impacto na prática? Porque, né? A teoria é linda, mas a gente quer saber como é que isso funciona no mundo real, certo? Como é que as universidades pegam essa ideia e transformam o impacto de verdade na vida das pessoas? Vamos dar uma olhada nos pilares que sustentam essa ação. Então, esse modelo ACL atua na prática promovendo o bem público por 3 caminhos principais. É por meio deles que a universidade deixa de ser só um centro de saber e se transforma de fato num motor de mudança social. Vamos conhecer esses 3 pilares de ação. E são estes aqui. O primeiro pilar é a integração social. Pensa na universidade como um ponto de encontro, um terreno neutro onde governo, empresas e comunidades podem sentar para conversar e resolver problemas juntos. O segundo é ser uma incubadora de liderança social. Isso quer dizer que a missão vai além de formar um bom profissional. É formar cidadãos, líderes com consciência social. E o terceiro, importantíssimo, é a difusão de impacto. É garantir que aquela descoberta genial não morra num artigo científico, mas que chegue na sociedade e gere transformação. E isso que a gente está falando não é só um sonho, não. Existe na prática. Um exemplo pioneiro é o programa Hoffman, lá na Universidade Hebraica de Jerusalém. É uma iniciativa que mostra exatamente como esses 3 pilares funcionam juntos. É um projeto concreto que nasceu da base acadêmica e que hoje é uma referência mundial em liderança social. Ou seja, a prova de que o modelo ACL não só é possível, como é muito, muito poderoso. No fim das contas, o modelo ACL nos mostra um caminho novo e muito poderoso. E a reflexão que fica é essa: como as universidades, as que estão perto da gente, podem se tornar essas verdadeiras incubadoras de liderança social? Como podemos incentivar que elas abracem de vez essa quarta missão e ajudem a formar os líderes que vão construir um futuro melhor? Bom, talvez a resposta comece justamente com debates como este aqui. Muito obrigada pela companhia